Cordiais saudações de acordo ao fuso horário. Aqui quem vos fala é o Pedro Randa Domingos, o tal de PhD. Sou formador de oratória há mais de 2 anos que nós estamos neste trabalho a transformar a vida de pessoas que não conseguem falar bem ao público. Nós estamos no grande e maior programa que nós, na verdade, temos aqui, o Tem Graça aqui, que tem abençoado muitas vidas com temas pertinentes, e nós que abraçamos esse desafio de falar sobre como perder o medo de falar em público. Portanto, hoje nós vamos tiçar algumas dicas que vai nos ajudar a perder aquele medo, aquele calafrio da gente poder falar em frente das pessoas. Quantas vezes nós perdemos oportunidades grandiosas de poder estar em frente e falar aquilo que nós pensamos? Quantas vezes nós estávamos em uma reunião e não conseguimos falar aquilo que nós acreditamos relativamente àquele tema, porque o medo se instalou em nós e não tivemos a coragem de falar? Quantas vezes nós perdemos boas notas na escola porque não tínhamos essa capacidade de ficar em frente das pessoas e falar? Quantas vezes Deus fez coisas grandiosas nas nossas vidas e nós queríamos ir em frente da igreja e poder dar um testemunho, mas esse medo de falar em público nos abraçou de tal maneira que nós não conseguimos ir em frente e dar esse testemunho. E hoje você vai aprender dicas valiosas que te vão ajudar a nunca mais sentir esse medo ou a perder ou controlar o medo de falar em público. Para tal, primeiramente nós vamos aqui dizer por que a gente sente medo. Imagina o ser humano sem medo de falar para as pessoas. Imagina se você não sentisse medo de absolutamente nada. Obviamente que a sociedade estaria um caos, nós morreríamos. É necessário sentir medo. Por quê? O medo de falar em público vai mostrar o senso de responsabilidade. Imagina que você não tem medo de falhar, não tem medo de falar à toa. Você não vai se preparar, você não vai organizar um bom discurso para trazer para as outras pessoas. Mas vale lembrar que se esse medo te inibe de você estar em frente das pessoas para falar, aí sim é um grande perigo. Segundo o jornal britânico Sunday Times, em 2015 fez uma pesquisa para descobrir qual era o maior medo do ser humano. E a resposta dessa pesquisa foi surpreendente. Denotou-se que grande parte dos que participaram na entrevista disseram que tinham medo de falar em público. Ou seja, o medo de falar em frente das pessoas é o maior medo do ser humano. O homem tem mais medo prefere ficar pobre do que falar em frente das pessoas. Prefere morrer do que ficar em frente e falar algumas coisas para as pessoas. O que nós temos a ensinar para você e o que temos feito ao longo do nosso percurso, a primeira coisa é: primeiro você tem que saber se esse medo é imaginário ou real, porque muitas vezes esse medo não existe. São coisas psicológicas que nós fantasiamos na nossa cabeça, mas na verdade ela não existe. Primeiro passo: é um medo imaginário ou um medo real? Talvez esteja a te perguntar, mas o Pedro, qual é a diferença entre medo imaginário e real? O medo imaginário é aquele medo que não tem base sustentável. É aquele medo que, na verdade, não tem uma sustentabilidade palpável. Ou seja, são cogitações que nós colocamos na cabeça, aqueles pensamentos negativos de que nós não vamos conseguir. Nós vamos para um evento e nós queremos falar e de repente vemos alguém ali e nos sentimos inibidos. Não conseguimos falar. Esse medo não existe. São coisas que nós colocamos na nossa cabeça. Às vezes você encontra alguém que você não gostaria de ver lá e de repente você começa a ficar nervoso, começa a falar à toa, começa a trocar as palavras por conta da presença de alguém. Mas, meus amigos, existe outro tipo de medo que é mesmo real. E é este que nós devemos trabalhar. Por exemplo, traumas. Às vezes você foi boicotado quando era estudante, tentou falar em frente e foi ridicularizado pelos teus colegas, você foi humilhado. Obviamente que isso se constitui um problema psicológico, ou seja, um trauma. Por conta disso, você tem medo de ficar em frente para não passar vergonha. Às vezes, quando você era criança, os pais falavam, quando você tentava falar alguma coisa, diziam, cala a boca, não fala nada.
E isto acarretou sequelas emocionais para você. E hoje você não consegue ficar em frente das pessoas para falar. São duas situações que nós precisamos relevar bastante. E outra que é bem óbvio é que muitas vezes nós não nos preparamos o suficiente para ficar em frente das pessoas. Pensa comigo, você não preparou devidamente o teu conteúdo, você não estudou o teu conteúdo, obviamente que você vai sentir medo de errar, porque você não sabe, você não domina o teu conteúdo, você não ensaiou, você não pesquisou o suficiente. O que você vai falar para as pessoas? Obviamente, nada. Se você não sentir medo, eu diria que você é uma pessoa normal. Não preparaste o tema, não pesquisaste, não estudaste, mas quer ficar em frente das pessoas e falar alguma coisa. Ou você é louco, ou você, no ponto de vista psicológico, você não está bem. Então, Pedro, estás a enrolar demais. Me diz o que é que eu tenho que fazer, afinal de contas, para não ter mais o medo de falar em público. E a primeira resposta é: você nunca vai perder o medo de falar em público, porque o medo estará sempre conosco, o medo não sai. O que nós vamos ensinar aqui não é você perder o medo de falar, é você controlar esse medo. Porque até os grandes oradores, grandes pregadores, quando ficam em frente, tremem. Então logo que se ligou a câmera, deu aquele calafrio. Mas vocês conseguem ver que eu não estou aqui a tremer diante dessa câmera e falar para você. Porque no princípio o medo vai se instalar. Nós não vamos te ensinar a tirar o medo, nós somos deuses, não é? Só Deus te pode tirar isso. Mas nós vamos te ensinar técnicas que te vão ajudar a controlar esse medo. Quando o medo aparecer, você estará aí firme, falar para as pessoas sem medo nenhum e as pessoas conseguirem entender aquilo que você está com certeza a passar para eles. Primeira dica: identifica o seu medo. Depois de identificar o medo, o que é que nós vamos fazer? Vamos trabalhar nele. Já sabemos que não é um medo imaginário. Tem a ver com traumas. Eu quando fico em frente, o que as pessoas falam, às vezes eu tenho medo do que elas vão pensar, do que eu vou falar. Você tem um bloqueio emocional chamado necessidade de aprovação. Significa dizer que você depende muito da opinião das outras pessoas. Você precisa trabalhar nisso. Faça um curso de inteligência emocional ou procure um psicólogo para te ajudar a ultrapassar isso, porque não vai sair do nada. Quando você aprender e entender que a tua opinião é mais importante do que os outros, você vai expressar-se normalmente a qualquer situação, a qualquer público. Por quê? Porque o que o outro fala não tem muita relevância para mim. E você vai falar. Talvez a tua base é uma experiência negativa. Você precisa entender que o erro faz parte da vida. Você vai errar sempre. O fato de você aprender essas técnicas não significa que em um outro auditório você não vai errar. Pode errar, mas não significa que você não pode mais falar ao público. Portanto, pega essas experiências negativas que você já teve no passado e deixa mesmo para o passado, porque isso é depressão, não é? Depressão é excesso de passado. Não permita que as suas experiências negativas te condicionem para você ter um sucesso aqui na tua vida presente. Se desfaça disso, entenda que os erros fazem parte da caminhada. Levante e olhe para frente. Outra dica: quando tiveres que falar, a primeiríssima coisa que você tem que fazer, meu amigo, minha amiga, é estudar escrupulosamente a tua temática. Certifica-te de que você explorou tudo o que você tem que explorar. Tudo mesmo. Tenho o meu tema, não é? Depois de ter o meu tema, eu vou estabelecer os objetivos do meu tema. O que eu quero transmitir para a plateia com este tema? 3 objetivos. Eu quero ensinar técnicas de controlar o medo. Eu quero explicar para eles de onde surge o medo. Eu quero ensiná-los a controlar o medo. São 3 objetivos. Ok, já fiz isso, agora vou desenvolver essa temática. Depois de eu desenvolver essas temáticas, obviamente que eu vou estudar. Fique em frente de um espelho, treine o seu discurso, vê a tua expressão facial, é importante isso, vê como é que está a tua tonalidade e você vai fazendo isso. Se você se certificar que ainda assim não estás pronto, convida 1 ou 2 pessoas, coloca aí em frente de você para te assistir.
treine com eles, explica, fale e pergunte a estas pessoas como é que você se saiu. Se disserem que está bom, avança. Caso contrário, procure melhorar cada vez mais. Outra questão que você tem que colocar em pauta é conhecer o público-alvo. Isso muitas vezes dá aquele medo. Eu não conheço as pessoas que eu vou falar. Faça um estudo de viabilidade. Eu vou pregar na congregação de Emaús. Quais são esses irmãos? Como eles são? Vivem aonde? Como vivem? Como é aquela igreja? Eu vou conversar com o pastor, vai me dar informações precisas, que eu vou saber, ao buscar o Espírito Santo, a presença de Deus, eu vou saber taxativamente o que falar, e como tocar o coração dessas pessoas. O medo instantaneamente vai ficar recalcado. Fica. Por quê? Porque eu sei para quem eu vou falar. Sabe o que acontece? Quando você está no meio dos teus amigos, você não sente vergonha de falar. Por quê? Porque você está num ambiente favorável, confortável, você conhece eles, você sabe que se você falar isso, não vai ficar nervoso. Se você falar acolá, não vai se irritar contigo, você se sente à vontade. Então, para você sentir a vontade de baixar esse medo, você precisa conhecer o teu público-alvo. Depois, chega no evento, na igreja, no local onde você vai estar 1 hora antes, ou talvez 20, 30 minutos antes. A ideia é você chegar cedo, antes da atividade começar. Para quê? Para você conhecer a tua sala, conhecer o teu palco, né? Porque você vai precisar explorar o palco, você vai conhecer, você vai saber onde as pessoas vão sentar, e na medida que você vai estar lá, não é? Num culto, começa a ver, o culto está a decorrer, você vai olhando os irmãos, vai vendo, medindo a idade dos irmãos, você vai perceber que aqui tem adolescente, aqui tem jovens, e você já sabe o que falar e como falar para esse público. O que acontece é que nós somos calados para pregar. O que é que nós fazemos? Chegamos quase no momento da pregação. Quer dizer, não tivemos um contato prévio com o nosso público e depois começamos a tremer. É preciso conhecer esse público, chegar cedo, explorar aquele ambiente para que você possa ter uma performance de qualidade. E a dica mais importante: venha fazer a formação de oratória conosco. Lá você vai aprender, não é, coisas muito importantes, sobretudo técnicas de oratória. Como é que você vai falar para o público? Quais as técnicas que você vai utilizar? Por quê? Porque quando nós nos sentimos incapacitados, nós nos sentimos diminuídos, porque nós vemos outras pessoas a falarem tão bem, nós vemos outras pessoas a trazer um argumento bem estruturado, bem delineado, o pensamento organizado, e nós não temos isso. Obviamente que vamos nos diminuir. Essa é a dica mais importante. E eu vou finalizar com uma dica bem simples que é ignorada por muita gente. Indumentária. Roupa. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós vamos para um evento e não nos vestimos adequadamente àquele evento. E nós olhamos ao nosso redor pessoas que, na verdade, vestiram-se tão bem. Sabe o que vai acontecer? Nós olhamos para essas pessoas e nos reduzimos, não nos sentimos confortáveis, logo nós não falamos bem. Por quê? Porque no ponto de vista da indumentária, nós não estamos bem. Vista-se bem. O mais importante é você encarar esse momento como um momento de oportunidade para você expressar os seus pensamentos, uma oportunidade para você socializar com os seus irmãos aquilo que você pensa. Porque existem pessoas que dependem muito daquilo que você vai falar. E nós terminamos por aqui e queremos te aconselhar a deixar as tuas dúvidas ali no comentário, comente o vídeo, partilhe o vídeo e não esqueça de seguir a página Tem Graça Aqui, o canal também no YouTube. Você vai encontrar outros vídeos também interessantes e partilhe esse vídeo. Não esqueça de nos seguir para você não perder nenhum vídeo.